Boker Tov, Manishma. Eu falei olá para todos, tá? O tema é hoje, né? A Bíblia é inspirada por Deus, tá certo? Muito bem. A palavra Bíblia, ela vem da língua grega, Bribon, né? Que significa um ajuntamento de livros. Principalmente esses livros, livros religiosos, né? Foi ajuntados os documentos antigos, né? Digamos assim, os manuscritos antigos, formado os códices, né, que a gente conhece, que eu falei em outro vídeo, que veio dos pequenos papéis fragmentados, ajuntado os códices. Depois dos códices foi tirado aqueles versículos e colocado nesse livro chamado de Bribon, em grego, né, principalmente o Novo Testamento. Então é um livro comum, é um livro que Bribon é só para colocar livro dentro dele, né, uma coleção de livros, né, um ajuntamento de livros dentro dele. Agora, dentro da Bribon, em grego, tem palavras que, quando é referenciada ao Antigo Testamento, tem lógica, tem até algumas fundamentação como fundamento, tá? Mas tem muitas palavras dentro da Bíblia, desses livros cristãos, né? Que são equivocados. Tem muitas palavras que ali dentro que não é real, tá? São palavras, eu digo assim, não vou dizer que é de propósito não, tá? São palavras como se fosse mal intencionada. Palavras que não é verdade, são palavras absurdas, palavras que não tem fundamento, não tem inspiração nenhuma do eterno. Se for combinar com o Antigo Testamento na língua hebraica, no idioma hebraico, o idioma hebraico também se perdeu muitos dialetos. Então, os estudiosos que trabalham com o hebraico antigo, muitas palavras que se perdeu, eles suprem, já que ninguém sabe o que é o significado, e colocava alguma coisa ali. Então, falando do hebraico ligado mais à tradição do sul, tá? Eu estou falando dentro do contexto hebraico do sul, eu estou falando do hebraico samaritano não, tá certo? Já é outra coisa. Então, dentro desse hebraico, eles afirmam que tem muita coisa que se perdeu. Então, ele supria certas palavras, certo substantivo era suprido, e assim por diante. Então, foi traduzido do hebraico para a língua grega, depois do grego para o latim, e depois do latim para as línguas, chamadas latim, línguas românticas, né? Como podemos dizer assim. Então, todos os países que são derivados do latim traduziram para suas línguas, para seus países, para os seus povos, com muito problema. Por isso essa confusão toda no mundo, né? Tem tanto tipo de teologia que a gente fica até admirado, né? Graças a Deus que todo mundo está. Tem pessoas que estão se formando em teologia e todo mundo está interessado para estudar. Isso é muito bom. A gente vai aprender a palavra de Deus, a gente vai desenvolver cada irmã. A gente agradece a Deus por essas farturas de teólogo que tem no mundo inteiro. E então o Novo Testamento ele tem muita falha dentro dele, tá certo? Muitas palavras que não são equivocadas, palavras de, por exemplo, a questão da pessoa morar no céu, né? Não é confirmado na língua hebraica essa história do cara. Outra coisa, ter vida eterna, não é confirmado na Bíblia hebraica. Isso aí são os teóricos, quando vão dar explicação, eles modificam o entendimento. Porque o Eterno, quando tirou o povo do Egito, ele prometeu dar para eles uma terra para ele. E prometeu Olam. Olam. Olam significa uma vida longa para eles viver, para ir para a família deles. Também se a família deles, se os filhos, seguissem a mesma linhagem, ia ficar na promessa também de ter Olam, uma vida longa. Então, quando foi trazido para a língua grega, apesar das crenças pagãs, todas as crenças pagãs, a maioria pregava a vida eterna. Pregava o renascer, que era a parte do espiritismo, que o espiritismo usa muito isso, né? Reencarnação. A gente vê que o Novo Testamento ele é um livro espírita. Jesus morreu, era um morto, então eles creem no morto. A encarnação de Elia, a encarnação de João Batista, né? Como eles falam. A encarnação de Moisés, ele fala sobre isso. O espírito reencarnado, né? O Deus reencarnado. Mas tudo isso não é confirmado na escritura hebraica. Por o povo não entender as escrituras, foi onde girou essa alma de confusão no meio do mundo, meio mundo de crítico. Cada um entende de um jeito, cada um faz sua crítica. E essa confusão aí no mundo está muito grande, baseado por causa dessas histórias, dessas coisas que está escrito na Bíblia, dentro desse livro. Bribon, principalmente o livro cristão. Tem muita falha, muito erro. Por isso que é várias traduções, né? Porque o Novo Testamento ele veio da onde? Ele veio de pequenos fragmentos achados, sem provas, sem autores. Depois,
as pessoas que se titularam doutor para reescrever, passaram para completaram esses papiros, fizeram os códigos, um código muito famoso que eu vou citar ele, não é quer dizer que esse é original, mas ele é um código por ser mais antigo, eu vou citar ele. Código Sinaítico e o Código Vaticano, o Código de Meia-Idade, do século III ao século IV, esses códigos. Então esses códigos, era dentro dele que era colocado as escrituras, só que as páginas desses códigos, faltavam vários capítulos, eles completaram os capítulos, inventaram muitos capítulos que nem existia e colocaram ali dentro dos códigos. Apesar que é tido como a escritura mais, o Novo Testamento mais antigo, é baseado nesses códigos aí, Código Vaticano. Então se diz, alguns especialistas modernos, agora há pouco, ano 2020, 2023, se eu não estou enganado, que afirmam que já acharam um papiro que conta a história real de Jesus, até o nascimento de Jesus realmente, em que época ele nasceu, um fragmento foi encontrado, um papiro foi encontrado, mas eu não vou falar desse papiro não, vou falar do papiro, dos papiros que dá origem ao Novo Testamento aqui, ligado às Bíblias de hoje, veio do Código Sinaítico e do Código Vaticano. Você pode estudar o que é um código, né? Código Vaticano, Código Sinaítico, não sabia. Então a Bíblia surgiu desses códigos. Só que esses códigos, as páginas dele foram todas completadas, faltavam vários capítulos e vários versículos. Ok? Então os estudiosos foram completando os capítulos, faltava capítulo 3, capítulo 4, foram todos colocando os capítulos ali dentro, porque já que os fragmentos antigos não tinham, era tudo estragado, todo né, estragado, não tinha quase nada. Era poucos capítulos, poucos versículos, então eles foram completando as páginas. Então esse livro, Novo Testamento, a gente pode dizer que ele é uma concha de retalho, né? Ele foi, muita coisa ali dentro, é enrolação, é mentira, não é verdade ali dentro. Foi inventado, foi feito um livro baseado em cima desses pequenos papiros com 4, 5 versículos. Você pode pesquisar. Os papiros que deu origem ao Novo Testamento. Pode pesquisar. Você vai saber as origens dele, tá certo? O que é um códice. Você vai saber tudo sobre isso aí, tá ok? E pesquise. Então você veja meus vídeos, dê um like, compartilhe para o YouTube mandar mais vídeos. Então se vocês dão o like, cada vídeo que eu publicar, vocês vão receber na casa de vocês, ok? O YouTube vai mandar para vocês pela plataforma, tá? Obrigado, tenham um bom dia. Yom Tov, né? Tenham um dia maravilhoso de bênção. Hoje uma sexta-feira de bênção para todos. E tudo de bom, que haja bênção e prosperidade para nós. Shalom.